docente Cris Airosa, o nosso anfitrião Otávio Guastini, Leopoldo Pimentel e Luca Panhotta, que veio especialmente do Rio para essa abertura. Nós temos um corpo docente que traz painelistas, empresários do mundo da arte contemporânea, do patrimônio, da história, da pesquisa, e a gente vai comungar com vocês como esse curso vai ser um diferencial, não só para São Paulo, mas para o Brasil. Experiências internacionais, experiências nacionais, que vão desde a montagem, desde a cenografia, desde das experiências de se viver a arte, mas que iniciam no que é o patrimônio histórico, no que é a história, no que é colecionável, o como o patrimônio se forma, o como as trilhas do conhecimento se formam e o como isso muda uma nação. No MBA nós pretendemos não só ensinar, mas colocar profissionais no mercado com um diferencial enorme, um diferencial de saberem gerir todas as pontas, as equipes que se passam, que se promovem e que promovem esse fazer da arte. Porque a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em equipe. A arte, ela é uma maneira de expressar a nossa permanência nesse lugar. Mas mais do que isso, ela é também o registro da importância dessa passagem que nós temos nas nossas mãos. E reconhecer o como o patrimônio conversa com a população e com o território é uma das coisas principais que a gente vai trazer nesse trabalho, que vai também falar de curadoria, vai apresentar visitas técnicas em lugares incríveis para vocês conhecerem e profissionais que estão acostumados há mais de décadas a trabalharem com a diferença, com o detalhe, com a experiência do cliente, com a experiência da pessoa que está olhando ou que está transitando no espaço que é um espaço para todos. Então, muito obrigada. Eu gostaria de começar com a Cris, que vai falar um pouco do que é essa experiência, do que é esse percorrer, até porque vem da casa da história, vem da casa da memória, para até trazer experiências únicas. Então, Cris, por favor. Obrigada, Ana, você sempre tão generosa, tão gentil e muito honrada de estar aqui em mais um curso da Universidade Roberto Miranda. Meu nome é Cris Airosa, eu sou historiadora de formação, tive o grande privilégio, tenho 70 anos, então realmente foi um grande privilégio há muitos anos atrás ter trabalhado 5 anos no MASP com o professor Pietro Maria Bardi, e foi uma parte da minha carreira muito importante. E eu tenho legados disso, interiores meus, que abriram janelas em relação ao belo, ao design, de uma maneira muito verdadeira, e que eu trago comigo até hoje. Percorri alguns caminhos no museu, fiz algumas exposições muito importantes, livros, mas tudo isso eu imaginava que me prepararia para um futuro que é hoje, 43 anos depois, como cenógrafa. Eu trabalho a cenografia como entendi a arte, que é o 360 da emoção, dos sentimentos. E quando Ana me convidou para fazer parte desse incrível projeto, e que eu olhava para o próprio nome, Gestão do Patrimônio Histórico e Negócios da Arte. Então é essa coisa de uma linha do tempo que você conta e costura, trazendo todo o belo ressignificado de uma maneira importante. Então, para mim é uma grande honra. Eu tive alguns momentos importantes, um deles que foi muito sensível, quando eu recebi um convite do Museu de Arte Sacra para fazer uma curadoria de uma grande exposição dos presépios. E eu lembro que o tema, eu pensei um tema importante, que eram famílias. E aí eu convidei famílias, pessoas importantes, artistas, arquitetos,
críticos, pessoas normais, eu digo normais que não necessariamente estavam ligados nesse universo, mas eu percebi uma sensibilidade que podia escolher entre os presépios, são mais de 600 que vêm desde a Idade Média, que estão lá dentro como acervo, para montarem nessa grande exposição. E foi muito interessante que isso foram anos atrás, acho que foram 5 anos, e eu consegui entender algo tão importante que às vezes as pessoas não têm essa noção, mesmo que elas não sejam parte desse core business, que é esse nosso momento de arte, cultura e design. Você às vezes tem dentro de você coisas lindas e que você pode pôr para fora se você tiver essa inteligência emocional. E é aí que eu acho que eu posso talvez contribuir, trazendo a minha experiência desses anos todos fazendo cenografia e entendendo a importância de trazer o belo atrelado a conteúdo e propósito. Então, para mim, é tão importante esses anos todos passados no MASP, entendendo arte de uma maneira muito visceral e que eu trago isso muito dentro de mim hoje e do escritório, quando a gente, por exemplo, vai fazer um grande lançamento de um empreendimento imobiliário. Por que não, quando você traz a arte para que o próprio cliente tenha uma bagagem extra de tudo aquilo tudo faz um desdobramento com aquele produto, que é tão importante hoje. Então, para mim, a arte, ela é a base, ela é o estofo de costurar todas as profissões. Se você tiver esse olhar complacente para o belo e generoso, mesmo que seja através do digital, ou principalmente através do digital, se você aí consegue fazer uma exposição virtual, mas que se você puder trazer esse seu cliente, possível cliente, ou possível comprador, para um momento experiencial, como foi esse lindo aqui. Como você chama mesmo o lindo do boné da Marilyn Monroe? Sei lá, gente, eu fiquei maluca quando eu vi, ele une cenografia e arte pura, porque ele se produz, ele se pinta, ele cria coisas maravilhosas, montou em 5 minutos uma arte feliz. Isso eu acredito muito. Então, muito obrigada de estar aqui e tomara que eu consiga passar nesse curso um pouco dessa importância de uma arte mais democrática, onde ela pode mergulhar em várias áreas da nossa vida e das nossas atuações. Obrigada. Eu que agradeço, Cris, pela sua participação, pela gentileza de estar aqui. Eu sei que é um dia especial para você também. A Faculdade Roberto Miranda agradece a sua presença, a sua dedicação e a sua participação no nosso corpo docente, que vai abrilhantar a nossa perspectiva de trabalho das equipes de montagem, de produção e esse olhar dedicado e delicado que você tem. Muito obrigada. E falando nisso, aí eu vou pedir para o nosso anfitrião, o nosso querido Otávio, falar um pouco também do percurso aqui desse espaço em que nós estamos, que está nos recebendo, que é nosso parceiro a partir de agora, e que essa parceria ela seja duradoura para a faculdade e para a galeria, e trazer um pouco da história dele aqui dentro desse espaço e do olhar dele para a arte também. Boa noite, é um prazer receber todos. A Galeria André é a mais antiga em funcionamento no país. Esse ano ela faz 66 anos. O senhor André faleceu há alguns anos. Hoje quem cuida da galeria é a viúva, Dona Célia, e a filha mais nova, Juliana Blau. E eu só estou há 40 anos na galeria. Então, a minha formação de arte é totalmente atrelada ao comércio, né? Eu aprendi com a galeria e, claro, eu venho da área de música, minha família toda é ligada à arte, mais música, mas a sensibilidade é uma só, né? A galeria tem uma preocupação interessante, porque como tem um acervo muito antigo, nós trabalhamos com uma linguagem muito figurativa ainda e muito clássica. Nós temos bastante acervo. Para vocês terem uma ideia, hoje são mais de 2.000 telas, fora umas 700 esculturas, 100 e tantos artistas hoje em acervo. Isso não é usual. Se você for para as galerias contemporâneas, elas montam um cast de 20, 30 artistas no máximo, né? E é um outro mercado. Então, é um mercado que
para nós é muito bom, porque como somos quase uma das únicas que ainda tem esse sistema de trabalho, né? Claro que a galeria trabalha com esse acervo antigo, mas a sua preocupação é sempre atualizar. Nós trabalhamos muito com arquitetos, fazemos casa-cor, fazendo evento, hoje falando de construtoras, esses espaços onde eles lançam os imóveis, geralmente são espaços planejados com alguns apartamentos montados, né? A galeria fornece obra de arte para fazer a decoração, então é um processo do qual ninguém mais escapa, né? O comércio, a arte, etc. A galeria tem como função captar um pouco da sensibilidade do cliente. É interessante que a gente se forma muito com quem a gente atende, né? Quando eu converso com o cliente meia hora, eu sei exatamente aquilo que eu vou mostrar, porque 2.000 telas não dá para mostrar para 2.000 telas, né? Então, eu já vou ali, já vou pensando aquele tipo de trabalho que eu sei que vai atingir a meta do cliente e tal. Aí vamos para o lado prático, né? Porque colocar uma tela no sofá, tem que saber a medida do sofá. E aí vamos para aquelas coisas que geralmente os puristas detestam, né? Que é a cor, o tamanho, combinação, exatamente. Eu ainda sou da época que a arquiteta mandava a amostra do tecido do sofá, que era para ele escolher a tela. Isso não se usa mais, né? Não temos mais, mas naquela época também os arquitetos não tinham, os decoradores não tinham formação de arquitetura. Eles eram decoradores, né? Hoje em dia não temos mais esse mercado de decoradores. Em geral são arquitetos que vêm procurar a galeria com seus projetos. Então, uma coisa que eu sempre falo da galeria é desmistificar. Eu atendo muito quando essa exposição, por exemplo, eu fiz a curadoria, é de Margarita Farré, que é uma catalã que faleceu há um ano e pouco, é um acervo da família, e ela escolheu São Paulo para formar sua família e seu trabalho, né? Esse é um acervo, se vocês perceberem, quando a gente fala de arte antiga, a gente pensa da figurativo, mas o figurativo contemporâneo já é contemporâneo desde Brecheret, né? Nós estamos falando no começo do século. Então a análise figura e contemporaneidade é um limiar ali muito, geralmente as pessoas não têm muita ideia e falam erradamente a respeito, né? Mas estamos aqui, eu sempre convido para que venham visitar. Algumas escolas fazem tours trazendo alunos e turmas e tal, e nós estamos sempre abertos para trazer para o mercado a nossa visão e o nosso acervo. Obrigada, Otávio. E o Otávio vai estar com a gente também no curso e transmitindo e falando um pouco de como trabalhar com questões que são tão comerciais e com um produto tão delicado quanto a arte, porque é uma dicotomia, mas ela é necessária, a gente sabe disso. Inclusive, eu gostaria de falar que na Faculdade Roberto Miranda a gente também está lançando o curso MBA de Mercado Imobiliário do Luxo, que vai conversar diretamente com a gestão de patrimônio e negócios da arte, porque, inclusive, aqui presente está o Luiz Banhota, que é orador e que tem todo um trabalho de visão internacional e que vai estar presente nos dois cursos, porque nós vamos interligar os grandes espaços, átrios, espaços comuns, a parte da arquitetura de uso comum com galerias de arte, com curadoria. Isso é uma coisa assim completamente nova que a gente está trazendo, esse trânsito entre áreas diferentes que a Faculdade Roberto Miranda está mirando e que nós vamos construir com um diferencial de profissionais maravilhosos que vão estar com a gente, como disse a Cris, costurando o conhecimento. A faculdade é na Avenida Paulista, na altura ali na frente do prédio da Gazeta, mais ou menos esquina da Campinas. Nós estamos do 17º andar ao 21º, temos diversos cursos, os cursos são cursos de formação, nós temos a parte de graduação, de pós-graduação e os MBAs, e depois quem quiser conhecer mais, a gente pode estar falando com vocês também sobre isso. Obrigada pela pergunta.